Leitura de A Tirania das Organizações Sem Estrutura, artigo de Joe Freeman, 1970. Segunda parte. Estruturas formais e informais. Ao contrário do que gostaríamos de acreditar, não existe algo como um grupo sem estrutura. Qualquer grupo de pessoas de qualquer natureza, reunindo-se por qualquer período de tempo para qualquer propósito, inevitavelmente estruturar-se-á de algum modo. A estrutura pode ser flexível, pode variar com o tempo, pode distribuir entre os membros do grupo as tarefas, o poder e os recursos de forma igual ou desigual, mas ela será formada a despeito das habilidades, personalidades e intenções das pessoas envolvidas. O simples fato de que somos indivíduos com aptidões, predisposições e experiências diferentes torna isso inevitável. Apenas se nos recusamos a nos relacionar ou interagir em qualquer base, poderíamos nos aproximar da ausência de estrutura. E essa não é a natureza de um grupo humano. Isso significa que lutar por um grupo sem estrutura é tão útil e tão ilusório quanto almejar uma reportagem objetiva, uma ciência social desprovida de valores ou uma economia livre. Um grupo de laissez-faire, deixe fazer, né? Em francês, é quase tão realista quanto uma sociedade de laissez-faire. É isso. A ideia se torna uma dissimulação para que o forte ou o afortunado estabeleça uma hegemonia inquestionada sobre os outros. Vou repetir. Um grupo de laissez-faire, que é tipo, deixa fazer, é quase tão realista quanto uma sociedade de deixa fazer. A ideia torna-se uma dissimulação para que o forte ou afortunado estabeleça uma hegemonia inquestionada sobre os outros. Essa hegemonia pode facilmente ser estabelecida porque a ideia da ausência de estrutura não impede a formação de estruturas informais, apenas de formais. Da mesma forma, a filosofia do deixe fazer não impedia os economicamente poderosos de estabelecer controle sobre os salários, preços e a distribuição dos bens. Ela apenas impedia o governo de fazê-lo. Assim, a ausência de estrutura torna-se uma forma de mascarar o poder. E no movimento feminista é normalmente defendida com mais vigor pelos mais poderosos, estejam eles conscientes de seu poder ou não. As regras sobre como as decisões são tomadas são conhecidas apenas por poucos, e na medida em que a estrutura do grupo permanece informal, a consciência do poder é impedida por aqueles que conhecem as regras. Quem não conhece as regras e não é escolhido para iniciação deve permanecer confuso ou sofrer de desilusões paranoicas de que algo que não sabe bem o que é está acontecendo. Para que todas as pessoas tenham a oportunidade de se envolver num dado grupo e participar de suas atividades, é preciso que a estrutura seja explícita e não implícita. As regras de deliberação devem ser abertas e disponíveis a todos. E isso só pode acontecer se elas forem formalizadas. Isto não significa que a normalização de uma estrutura de grupo irá destruir a estrutura informal. Ela normalmente não destrói, mas impede a estrutura informal de ter o controle predominante e torna disponível alguns meios de atacá-la. Vou repetir. Para que todas as pessoas tenham a oportunidade de se envolver num dado grupo e participar de suas atividades, é preciso que a estrutura seja explícita e não implícita. As regras de deliberação devem ser abertas e disponíveis a todos, e isso só pode acontecer se elas forem formalizadas. Isto não significa que a normalização de uma estrutura de grupo irá destruir a estrutura informal. Ela normalmente não destrói, ou seja, essa estrutura informal ela vai continuar existindo, mas organizar, formalizar, impede a estrutura informal de ter o controle predominante e torna disponível alguns meios de atacá-la. A ausência de estrutura é organizacionalmente impossível. Nós não podemos decidir se teremos um grupo estruturado ou sem estrutura, apenas se teremos ou não
um grupo formalmente estruturado ou informalmente estruturado. Assim, a expressão sem estrutura não será mais usada, a não ser para referir-se à ideia que representa. O termo inestruturado referir-se-á àqueles grupos que não foram deliberadamente estruturados de uma forma particular. O termo estruturado referir-se-á àqueles que o foram. Um grupo estruturado tem sempre uma estrutura formal e pode também ter uma estrutura informal. Um grupo inestruturado tem sempre uma estrutura informal ou disfarçada. É esta estrutura informal, particularmente em grupos inestruturados, que fornece o fundamento para o surgimento de elites.